Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Petrocast, um podcast feito por estudantes do curso de Engenharia de Petróleo da UFPEL, do capítulo estudantil SPE, para estudantes e profissionais da indústria do óleo e gás. Eu sou o Jonathan Lemes e serei seu apresentador nesse episódio. Conto aqui com a participação da minha co-host, Eduarda Muniz. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante e que está em destaque no setor do óleo e gás, que é a Bacia de Pelotas. E para tratar deste assunto, eu trago aqui a presença ilustre do nosso professor da Universidade Federal de Pelotas, Giovanni Matti Ciocari. Tudo bom, pessoal? É um prazer participar. Muito obrigado pelo convite. Espero que seja bem proveitoso esse debate aqui. Bom, Giovanni, hoje nós vamos falar então sobre a Bacia de Pelotas, um tema que está em destaque no cenário nacional e internacional. Recentemente nós tivemos aí a assinatura do contrato de exploração entre a Petrobras e a Shell, sendo no contrato de concessão. Eu gostaria de conversar com você sobre essas possibilidades, oportunidades que vai surgir, tanto para a sociedade de Pelotas, quanto para a sociedade acadêmica da UFPEL. Até pouco tempo atrás, a Bacia de Pelotas ela não era visível, né, nesse cenário de petróleo. Sempre se dizia que não existia possibilidade de ter petróleo na Bacia de Pelotas. Em compensação, a gente tem um recurso energético que são os hidratos de gás. Então, sempre se falou muito desses hidratos de gás, já se fez alguma pesquisa, né, e esses hidratos de gás eles têm seriam uma das maiores reservas do mundo aqui, né, até onde se sabe. E essa parte de petróleo e gases ficava meio que deixada de lado. É, estudando do lado africano nos últimos 10 anos, na última década, né, se descobriu óleo e gás. Era a bacia de Orange, Luderix e bacia da Namíbia. Então os olhos se voltaram, como elas são bacias contíguas, né, os olhos se voltaram para a bacia de Pelotas. Então pode ser que nós temos aí no futuro uma boa perspectiva de ter óleo e gás aqui na bacia. Professor, antigamente, né, há tempos atrás, já houve exploração nessa região, né, na década de 1950, e não houve, assim, descobertas significativas ou economicamente viável, né? O que se encontrou foi resquícios de gás. O que o senhor acha que agora, qual que é a atenção que a Petrobras e a Shell têm que dar nesse setor? Qual que são as oportunidades que eles estão desbravando no setor da geologia? Qual que é o extrato que eles estão tentando chegar para descobrir esse petróleo e esse gás? Esses estudos na década de 50 depende muito de tecnologia. Né? A tecnologia daquela época não é a tecnologia que nós temos hoje. Né? Então, assim, não se conseguia furar, né, furar poços em mar e principalmente águas profundas. Então, esses poços que foram perfurados lá na década de 50, 60, foram em terra. Se eu não me engano, algumas informações dizem que tem um aqui no centro de Pelotas, né, na Praça Dom Antônio Zátera. Sim, Né, sim. tem um poço ali. Mas, enfim, foram furados alguns poços aqui em terra. E em terra é muito pouco espessa essa bacia. Né? Então, não se encontrou nenhum tipo de vestígio de hidrocarboneto na bacia. Conforme a tecnologia foi avançando, né, para dentro do mar, na bacia de Campos, principalmente, essa tecnologia ela foi também aplicada em outras bacias, a bacia de Pelotas entre elas. Né? E aí se começou a furar poços mais, digamos assim, onshore, que é mais próximo da costa. Alguns poços aí deram indícios de hidrocarboneto, mas não se encontrou um reservatório que possa ser comercialmente explorável. Né? Então, assim, agora a gente está falando de 100, 200, 300 quilômetros longe da costa. A gente já pega águas mais profundas, consegue pegar partes mais profundas da bacia, né? Partes mais estruturadas que geram as armadilhas de petróleo. Então, a perspectiva, desse ponto de vista, é razoável. Como o senhor mencionou, a característica principal que a Petrobras, né, e a ANP utilizou como dado foi a Namíbia, né? Uma porção da África, né, que está separada do continente e que tem semelhanças geológicas com os sedimentos aqui da Bacia de Pelotas. E se vê que lá naquela parte, naquela região, o desenvolvimento tanto da área de exploração e de produção já estão assim há décadas à frente da nossa aqui. A gente ainda está começando, está engateando. O que essa oportunidade assim de descoberta, exploração
pode trazer como recurso econômico para a sociedade aqui de Pelotas? Sempre que se descobre, né, hidrocarboneto, né, se traz muito dinheiro envolvido com toda a rede, né, que possa ser desenvolvida, né, nesse ponto. Por exemplo, nós temos o Porto de Rio Grande aqui. Provavelmente a cidade de Rio Grande ou a cidade de Pelotas, ela vai ser uma sede da empresa para explorar na bacia. Então, com isso, a gente traz questões de aeroporto, por exemplo, muitos voos, né, para trazer funcionários, helicóptero para levar esses funcionários para navio-sonda ou até para sondas de exploração. Toda a questão de infraestrutura, né, para navios, para dutos de perfuração, para dutos de produção, até para armazenamento desse hidrocarboneto, precisa, né? Então, assim, há um deslocamento de recursos financeiros para a região. E, claro, isso também vai acabar refletindo nas universidades, né? Porque as universidades, elas são um polo de formação de mão de obra e de conhecimento para essas empresas. Então, assim, do ponto de vista de recurso humano, né, a universidade está formando recurso humano, ela está treinando também, não só do ponto de vista de nível superior, mas também de nível técnico, nível médio, né, para suprir, e também administrativo, para suprir toda essa demanda que vai ter por mão de obra. Então, caso nós venhamos a descobrir alguma reserva aqui na Bacia de Pelotas, com certeza a cidade de Pelotas, a cidade de Rio Grande e o Rio Grande do Sul vão ter um desenvolvimento aí nesse quesito financeiro, né, muito grande. Muito legal. E agora, voltando os olhos para os estudantes da Universidade Federal, as universidades como um todo aqui do estado e da região, como aproveitar essa oportunidade? Como a gente, como estudante, como a gente, como instituição, se aproximar das empresas, trazer, de repente, investimentos em laboratórios, em pesquisa, como se aproveitar dessa cadeia que vai se formar aqui na região? Isso aí é uma questão de diálogo, né? A gente tem que manter um diálogo aberto com a indústria sempre, né? Contatá-los, perguntar se estão precisando de algo, dizer que nós estamos abertos e dispostos a colaborar, né, com essa possível descoberta. E, claro, o nosso métier principal é a formação de mão de obra. E a gente não fala nem de engenharia de petróleo. Professor Giovanni, com relação às universidades, como elas podem aproveitar todo esse cenário, né, de possibilidades, como os estudantes podem se aproveitar também dessa aproximação da indústria do petróleo vindo aqui para essa região do sul, que até então, né, a gente tem uma distância geográfica grande. Então, assim, como instituição a gente pode aproveitar desse cenário de oportunidades? Provavelmente a empresa que descobrir petróleo, ela vai trazer um polo para cá, né? E nós temos que conversar mais de perto com essas empresas, tentando trazer recursos, porque vem uma grande quantidade de recursos, trazer esses recursos para dentro da universidade, para tentar montar laboratórios, infraestrutura da universidade, né? Com essa infraestrutura, também formar uma mão de obra qualificada, que eu acho que esse é o métier da universidade, né? Formar essa mão de obra qualificada. Então, isso é um ponto importante, né? Estruturar a universidade para gerar mão de obra. E, automaticamente, nós darmos a nossa contrapartida para a empresa, que não só a mão de obra qualificada, mas também desenvolver tecnologia, que esse é o papel fundamental da universidade, né? Formar mão de obra qualificada e desenvolver tecnologia para a indústria. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? Caso venha a ser descoberto mesmo hidrocarboneto, de gerar uma infraestrutura para a universidade. Laboratórios, né? Laboratórios, pesquisa e etc. Então, a gente teve uma disciplina recentemente, que é a estratigrafia, e eu queria saber um pouco mais sobre a estratigrafia da Bacia de Pelotas, assim, mais detalhadamente, se pudesse falar um pouco. Porque a gente teve até um seminário sobre isso, né? Sim, bom, as bacias da margem leste brasileiras e também da margem equatorial, elas são formadas pela ruptura do Gondwana, que era um continente, né, que se rompeu em torno de 250 milhões de anos atrás. Bom, se rompendo, então nós temos a América do Sul de um lado e o continente africano do outro, né? Eles foram se separando e nessa separação, de uma maneira bem simplória, eu vou falar aqui, até para as pessoas poderem entender, né, se criou literalmente um buraco no meio. Né? Tem as falhas, elas vão falhando e vai subsidindo esse material e com isso, né, o continente começa a jogar sedimento para dentro da bacia, né? O material que está sendo intemperizado das rochas.
E, claro, a gente vai acumulando esses sedimentos, né? De maneira geral, né, as bacias elas têm uma fase rift, tá? Depois tem uma fase transicional que gera estiramento, começa a gerar crosta oceânica e gera aquela seção evaporítica, que de Santos para cima é bem conhecida, que a gente chama, né, de sal, e o que tem abaixo disso é o pré-sal. A bacia de Pelotas, infelizmente, a gente tem uma camada tão pequena que não dá para dizer que tem sal na bacia, né? Principalmente na parte norte. Daí, depois, a gente tem a fase drift da bacia, ou margem passiva, que é quando o mar invade essa fissura da crosta e se instala o mar com geração de crosta oceânica. Então, a gente tem essa fase rift, que é uma fase continental, né, com deposição de sistemas fluviais, sistemas lacustres, sistemas eólicos, em alguns casos. Depois, essa fase transicional, que são os evaporídeos. E, por último, essa fase drift ou margem passiva, né, que a gente tem essa sedimentação. Aí começa com uma sedimentação carbonática e depois vai evoluindo para um sistema de águas rasas de um lado da bacia e águas profundas do outro. Quando a gente olha isso do lado sul-americano, a gente vê que o sistema costeiro está a oeste e a leste o sistema marinho profundo, né, quando a gente está na fase drift. Do lado africano é justamente o contrário, né, porque essas bacias elas estão conectadas. Conforme elas vão se separando, a gente tem essas margens conjugadas, que a gente chama, só que espelhadas. O que tu vê de um lado, tu vê do outro espelhado. Então, assim, se tu tem hidrocarboneto lá na parte africana, aquelas bacias que eu mencionei há pouco, né, provavelmente tu vai ter hidrocarbonetos aqui nas bacias do lado de cá. O pré-sal foi isso. O pré-sal foi descoberto aqui em 2006, 2007, e o pré-sal africano foi descoberto lá em 2010, 2012. Eles aproveitaram o conhecimento que eles tiveram, que nós tínhamos das bacias aqui, né, e aplicaram para o lado de lá, procurando esse mesmo sistema. Por quê? Porque essas bacias elas são espelhadas, elas são conjugadas. Muito interessante. Essa descoberta lá na Namíbia, ela despertou a atenção não só da ANP, né, do mercado brasileiro, como das majors, que são as empresas internacionais. E nessa onda, nessa concessão, quem está vindo explorar é justamente a Shell, que ela também já está explorando também na margem equatorial, ali no Suriname, né? Então, traz uma bagagem de expertise para trazer para Pelotas. Então, assim, como o senhor mencionou, tanto as universidades como as cadeias de serviços vai ser desenvolvida na região, trazendo oportunidades, né, de crescimento e expansão. Professor, chega uma hora no nosso Petrocast que a gente gosta de saber mais da história da pessoa e gostaria de perguntar para o senhor como surgiu essa vontade de estudar a geologia propriamente dita e como foi a sua história, a sua jornada até chegar hoje com essa bagagem de experiência na indústria do petróleo e universitária também. Sim. A geologia, infelizmente, né, no ensino médio, ela não é muito debatida, né? O que a gente vê, assim, é uma geografia física, vulcões, terremotos, enfim, continentes, países, né? E não se entra muito nessa parte de geologia propriamente dita. Então, assim, não foi algo que eu escolhi, né? Foi algo que eu disse assim, pô, isso aqui me parece interessante, eu gosto dessa parte de geografia física, vou para geologia. Fiz o primeiro semestre e me apaixonei. E, assim, eu posso dizer que 90% das pessoas que entram não entram querendo geologia. Elas se apaixonam pela geologia. E foi o que aconteceu comigo, né? A partir daí, eu entrei, no segundo ano do curso, eu já tive uma bolsa de iniciação científica, né, na parte de geoquímica orgânica, e que aquilo também me pareceu um assunto tão legal, a gente se apaixona por aquilo, né? E eu fui seguindo nisso. Daí fiz o meu TCC com geoquímica orgânica, trabalhei na Bacia de Salvador. Depois fiz o meu mestrado, aí já foi mais para a parte ambiental, mas também nessa parte de geoquímica orgânica. E aí eu tenho um gap aí de uns 2, 3 anos que eu disse, bom, eu não quero fazer doutorado agora. O que eu vou fazer? Vou estudar para a Petrobras. Se eu gosto de geoquímica orgânica, eu quero entrar na Petrobras, né? E me dediquei, em 2006 eu passei no concurso. Então eu entrei na Petrobras, trabalhei 4 anos lá na gerência de geoquímica do CENPES, né, que é o Centro de Pesquisas. Foi aonde, assim, essa parte de geologia do petróleo desenvolveu muito, né, dentro de mim. Então eu ganhei muito conhecimento com isso. E em 2011 surgiu a oportunidade de fazer o concurso aqui na UFPEL, né? Então, desde então, eu estou aqui ensinando essa gurizada aí a gostar de geologia do petróleo.
Que, por sinal, é uma matéria muito legal. É A gente, legal, é né, a legal. gente tem a Maristela, né, fazendo as A matérias gente acabou de introdutórias. encerrar a geoquímica, né? E a próxima E vai ser com o estatigrafia, senhor. estatigrafia, a próxima vai ser geologia. O senhor citou agora um ponto bem importante, que é o SEMPES, né? O senhor passou no concurso da Petrobras, trabalhou no SEMPES, que é um dos maiores laboratórios da América Latina, se não do mundo, né? Especializado nessa área. E o senhor decidiu voltar para a área acadêmica. Como que foi esse passo na carreira? Na verdade, eu sempre gostei da área acadêmica, né? Uhum. Sempre tive aquilo dentro de mim, assim, que eu gostava de ensinar. Então, às vezes, eu estava estudando, na minha época, se estudava em mesa de biblioteca, né? E quando a gente estuda em mesa de biblioteca, tá os colegas do lado, né? E sempre tem um que tem dúvida. E eu pensei, não, isso aqui é assim, assim, assim. Aí eu via que eu tinha uma certa afinidade com a questão de explicar as coisas. Eu, um dia, pensei, bom, eu vou adquirir esse conhecimento e se um dia surgir oportunidade, eu vou para a parte acadêmica. E deu bem certinho, né? Aconteceu, foi dentro da área, tudo. Estou aí até hoje. Que legal. E a Petrobras, hoje ela detém, se não toda, mas grande parte do conhecimento que a gente tem sobre as bacias, sobre todo o conhecimento que é envolvido no setor do petróleo. Recentemente eu estive no Rio de Janeiro com um profissional da Petrobras. Ele disse que provavelmente para o ano 2025 já vai começar as explorações aqui na bacia. Eu quero saber do senhor o que fazer e como se preparar para começar esses trabalhos aqui. Nós agora como estudante, o que a gente pode fazer agora a partir de hoje para se aproximar mais dessa indústria, ficar mais ligado no que está acontecendo no mercado e aproveitar essas oportunidades que vão aparecer. Sim. Primeira coisa, estudar, né? Sem estudo, a gente não chega a lugar nenhum. Segundo, manter contato com as pessoas. Eu acho que essa questão de contato, de conversar com as pessoas é algo importante, né? Terceiro, ver se há alguma possibilidade de estágio. Eu acho que o estágio engrandece e o estágio te mostra, né? Eu acho que é um cartão de visitas da pessoa. Se a pessoa gosta de se dedicar, se a pessoa tem um conhecimento teórico e gosta de pôr isso em prática, a pessoa que está te recebendo no estágio, ela vai ver isso e vai dizer, não, essa pessoa é boa e essa pessoa vale a pena ser aproveitada, né? Então, provavelmente, após o estágio, como já aconteceu com vários colegas de vocês, né, egressos nossos aqui da universidade, foram fazer o estágio e a empresa diz, não, essa pessoa tem potencial, vamos contratar. Então, já sai praticamente do curso empregados. É o que tem acontecido para nossa sorte, né? Muitos ex-estudantes, ex-integrantes do capítulo hoje estão iniciando sua jornada no setor do óleo e gás, estão tendo aí suas oportunidades, né? Portas abertas, e a gente fica feliz, né? Fica contente com todo esse desenvolvimento. Lembrando que a gente está aqui no Rio Grande do Sul, até então nós não temos nenhuma empresa da área, né? Próximo a gente, então qualquer contato que a gente tenha com a indústria que a gente busque, tem que ser no Rio de Janeiro ou em regiões aí litorâneas, onde a gente tem que ir pessoalmente buscar esse contato. E a gente faz isso através da SPE. A gente tenta diminuir essa distância através de projetos, através de conversas com pessoas especializadas, profissionais da área. E hoje temos a oportunidade de estar conversando com o professor Giovanni aqui, está dentro da nossa UFPEL aqui, disponível para a gente. Isso é muito importante. Eduardo, aqui foi mais um... Eu posso fazer só um... Sim. Assim, a Petrobras, antigamente, ela tinha descentralização, né? Cada unidade, cada bacia tinha uma unidade de negócio, que se chama UN, unidade de negócio, e tinha pessoas que trabalhavam dentro das unidades de negócio. E, claro, o Rio de Janeiro, a sede da empresa, é que gerenciava essas unidades de negócio. De uns 10 anos para cá, a Petrobras começou a cortar isso. Ela começou a fechar unidades de negócio e centralizar tudo no Rio de Janeiro. Então, assim, está distante para a gente? Sim, está, mas para todo mundo começou a ficar distante. Só para quem está no Rio de Janeiro, literalmente, é que tem infelizmente, essas oportunidades. Mas eu quero dizer, oportunidade por estar próximo. Não quer dizer que tu não possa fazer contato, né? E fazer um estágio, algo assim. Agora, semana passada, eu tive a grata surpresa de um aluno, que foi meu aluno agora em Perfil de Poço, chegar, professor, consegui um estágio no Congresso. O senhor me orienta? Não, oriento, não tem problema. Aí tem que ver a orientação da empresa, né? E eu te oriento pela parte da universidade. Quer dizer, como eu digo,
tem que manter contato e tá a fim de fazer aquilo. Ser proativo, né? Exatamente. E oportunidade aparece. Ser proativo, né? Se dispor, se colocar à disposição do mercado, se colocar à disposição das pessoas em ajudar, esse é o principal. Sim, e o capítulo a gente faz muito isso, né? Buscar o contato com quem tá lá no polo e tudo mais. Eu queria saber sobre, qual foi o ano mesmo que tu prestou concurso para a Petrobras? 2005, 2006. E como é que foi? Foi 2007, 2008 que o pré-sal foi descoberto, Sim, né? 2006, Como foi 2006. na época, assim, estar lá trabalhando e tudo isso acontecendo? Na verdade, eu não estava lá quando eles sim, estavam, sim. como é que se diz, estudando para descobrir. Mas estar lá trabalhando Sim, no eu centro. entrei no momento que saiu a notícia e foi descoberto, né? Sim. Então, assim, houve uma alegria geral do ponto de vista de geologia, porque era algo que se dizia lá na década de 80, se dizia, não, nós temos um sistema lá que pode ter grande potencial, né? Só que não existia tecnologia, Sim. né? A gente não conseguia furar até aquela profundidade, passar 2.000 metros de sal, né? E até foi algo desafiador na época para a Petrobras. A Petrobras levou o poço exploratório do pré-sal, que foi o Tupi, ele levou em torno de 1 ano e meio a 2 para ser perfurado, né? Porque toda vez que eles chegavam no sal, ou a coluna rompia, ou a coluna era esmagada, ou a coluna era corroída. Então, eles tiveram que desenvolver tecnologia junto com a universidade para poder suprir essas demandas. Então, assim, quando eles conseguiram chegar no objetivo, foi uma festa gigantesca, né? E, claro, o desafio seguinte é manter isso. Manter isso, né? Empresas como a Shell, por exemplo, também diziam, vamos descobrir o pré-sal, quer dizer, em outro campo próximo daquele de Tupi, né? Mas furaram vários poços e deram seco. Aí entra o expertise da empresa, né? A empresa conhece em detalhe a bacia. Exatamente. Então, assim, quando tu não conhece em detalhe, pode ser que tu cometa algum erro, né? Ou um deslize, digamos assim, e não consiga descobrir aquilo que está todo mundo descobrindo, né? Exatamente. Eu vi uma entrevista recentemente do presidente da Shell aqui no Brasil, ele falando sobre essa expertise, porque da Shell se interessar novamente por esse bloco, por conta da expertise que ela tem já uma bagagem, tem, né, estudos de outras partes do mundo, é uma empresa global, então todos esses dados, eles servem para tomar decisão, então eles acreditam que a decisão que eles tomaram em estar explorando aqui a Bacia do Pelotas é uma decisão assertiva, e eu espero que seja assim, né, que traga isso, mais desenvolvimento para a região, né, aproxime mais o setor, que eu acho que é um setor que ajuda muito a desenvolver a sociedade, apesar de ser um setor que ainda, né, gera debates, né? Hoje a gente está aí numa pegada de descarbonização e é um setor que fica em evidência nessa parte de contaminação, mas é um setor que também ajuda a contribuir muito, né, com o desenvolvimento social. Energia, nós geramos energia, né, através dos nossos estudos. Então, professor, é muito legal trocar essa ideia com o senhor, porque dos poucos profissionais e professores que eu tive o prazer de ter tido até agora, poucos tiveram essa experiência de trabalhar tanto na indústria quanto na carreira acadêmica. Eu acho que a mensagem que o senhor pode deixar para a gente, que está como estudante, está no início do curso ainda, existe vida tanto na área acadêmica quanto na área industrial e elas podem ser aproveitadas da melhor forma. Como o senhor escolheu esse caminho, assim, o que o senhor pode dizer dessas duas áreas, já que o senhor tem grande experiência? Trabalhando numa empresa, né, de maneira geral, a gente tem a possibilidade, né, de também ir para o lado acadêmico. Eu conheço vários profissionais da Petrobras que a Petrobras é uma empresa de oportunidade. Se tu quer se desenvolver do ponto de vista de recursos humanos, tu consegue. O que eu quero dizer? Ela oferece muito curso, né, em diversas áreas. Eu conheço gente lá dentro que é geólogo e trabalha como gerente de TI. Eu conheço engenheiro de petróleo, quer dizer, engenheiro químico de formação, engenheiro de petróleo de concurso, trabalhando na geoquímica orgânica. Quer dizer, algo que, do ponto de vista, se pegasse uma pessoa puritana, eles dizem, não, uma pessoa de engenharia química não consegue trabalhar com geoquímica orgânica. Consegue. Então, assim, a Petrobras e essas empresas como Shell e outras, elas são empresas de oportunidade. Por quê? Porque elas observam o teu perfil e tentam direcionar, né, para aquilo que tu tem mais afinidade. Então, assim, se tu quer se desenvolver, ela oferece curso, ela oferece oportunidades,
né? E, claro, ela deixa a pessoa um pouco, claro, dentro das restrições da empresa, mas ela te deixa livre para procurar uma universidade e tentar manter um contato com a universidade e tentar colaborar com os trabalhos que a universidade está fazendo, né? Principalmente do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, porque como as pessoas são muito qualificadas lá dentro, elas têm que passar isso também para a universidade e trabalhar junto, né, em simbiose, para desenvolvimento de materiais, né, e outras coisas também. Mas eu conheço gente lá dentro que orienta mestrado, orienta doutorado, mesmo trabalhando numa empresa. Mesmo trabalhando na Petrobras. Exatamente. Então, assim, essa questão de oportunidade, as empresas, principalmente as grandes, é algo que é normal dentro da empresa. Porque a gente, assim, como estudante, quando a gente conversa, pelo menos eu, né, na minha experiência, a gente tem sempre essa parte, não, eu quero ser profissional da indústria, eu quero ser voltado para a área acadêmica. Tem sempre essa divisão, né, conversando com o senhor, dá para ver que dá para ver a simbiose ali, dá para caminhar as duas coisas e elas se complementam, né? Exatamente. Teve uma parte ali do seu tempo que você falou, não, vou trabalhar na indústria, adquirir conhecimentos, e depois voltou de novo para a área acadêmica hoje, conversando como doutor. Então, isso é importante, dá uma visão para nós de perspectiva de futuro, né? Que a gente tem vários caminhos para seguir. E dentro dessa área também do petróleo tem vários, né? Nós conversamos um pouquinho sobre geologia aqui, sobre a estratigrafia da bacia. Eu queria saber atualmente sobre a sua atuação dentro da UFPEL, quais disciplinas que a gente vai te encontrar. A gente já sabe que a gente vai ter no quinto semestre de Geologia do Petróleo, né? Se tem mais algumas outras disciplinas que o senhor... Sim, eu ministro aula... E falar um pouquinho sobre elas também. Tá, eu ministro aula nos cursos de Engenharia de Petróleo e Engenharia Geológica aqui na UFPEL, tá? Na Engenharia de Petróleo, eu ministro a disciplina de Geologia do Petróleo, né, e Perfilagem de Poço, tá? Isso eu acho que é quinto e sexto semestre. E tem uma disciplina que é optativa, que é análise de bacias, né? que antes ela era obrigatória do curso, agora ela está como optativa. E na Engenharia Geológica, eu ministro Geologia Histórica, um pouco de Geologia do Brasil e Recursos Energéticos, carvão, óleo e gás. Tá? Então, são essas disciplinas que praticamente eu ministro. Depois, eu tenho alguns projetos internos aqui da UFPEL, né? Sempre voltada nessa questão do meu doutorado, né? Que é a geração de petróleo por meios atípicos, que tem alguns projetos internos. Agora eu até tenho um projeto que é análise de bacias, né? Que é onde a gente tenta também estudar de maneiras mais abrangentes as bacias. E agora eu foquei aqui na Bacia de Pelotas. Já faz um ano que eu montei esse projeto, só que ele estava no limbo aí da universidade, agora parece que efetivou. Então, a partir do próximo semestre, eu vou tocar esse projeto e a gente vai tentar estudar com os alunos aí essa possibilidade de saber um pouco mais sobre a bacia, né? E trabalho com modelagem de sistemas petrolíferos também na Petrobras. Eu fiz isso, que era a interface entre a geoquímica orgânica e a modelagem. Então, agora, nos cursos aqui, a gente conseguiu uns softwares, entre eles um que eu usava na Petrobras. Então, possivelmente, a gente vai conseguir aí, com tempos, se habituar de novo com esse software, que faz 10 anos que eu não mexo com ele, e começar a trabalhar, fazer TCCs, fazer outros trabalhos, de repente publicar em congresso, o que der para fazer aí, e tentar focar aqui na Bacia de Pelotas, né? Porque está do lado aqui. Sim. Né? Então, essas informações, a gente tem que gerar informações da bacia e fazer com que as empresas e as pessoas vejam, né? A universidade gerando uma resposta, né, a um possível investimento na bacia. Quer dizer, a gente tem que mostrar para a sociedade que a gente está engajado nisso, tentando trazer as empresas para cá, né, descobrindo esses hidrocarbonetos, ou a possibilidade de ter hidrocarbonetos, né, e também, com isso, fazer com que a gente traga também essa questão econômica, né, para o Rio Grande do Sul. Que eu acho que isso vai ser importante para a sociedade como um todo. Para todo o Rio Grande do Sul, né, professor? Exatamente. Ainda falando sobre a bacia de Pelotas, o senhor citou lá atrás sobre os hidratos de gás. Eu imagino que não seja o produto principal que as empresas estão explorando, mas é sim um recurso importante e que tem um potencial econômico muito grande. Como que está a questão da produção desses hidratos aqui no Brasil, no mundo, e qual que é o desafio que tem aqui em Pelotas? Eu não estou muito habituado atualmente, eu não estou por dentro do que está acontecendo atualmente no mundo, mas assim, até uns 4, 5 anos atrás, nós tínhamos um problema de tecnologia. Tecnologia, né? Tecnologia para explorar esse recurso.
né? Ninguém detém essa tecnologia ainda, até onde eu sei, posso estar enganado, né? A PUC, junto com a Petrobras, fez um estudo em 2016, 2017, né, sobre esse hidrato de gás. Então, ela literalmente cubou o tamanho da jazida. Então, nós temos aqui uma jazida grande de hidrato de gás, né, com uma espessura até razoável, só que, infelizmente, nós não temos tecnologia para explorar. Né? E essa tecnologia é um problema mundial, não é um problema do Brasil. Né? Mas é um recurso que está aí, disponível, e que no futuro a gente pode utilizar. Tá? Assim como o vento, né, que as pessoas criaram a tecnologia da eólica, tá aí o hidrato de gás, que, por sinal, se somado, né, as reservas de hidrato de gás podem ser até 10 vezes maiores que a produção de todo o petróleo, todas as reservas de petróleo do mundo. Literalmente, o hidrato de gás ele é um bloco de gelo. Né? Ele tem o que a gente chama de clatrato, que é o gelo, e a gente tem essa molécula dentro desse gelo. Né? Então, a tecnologia está em como degelar isso para tirar essa molécula de dentro. Alguns estudos mostram que isso pode ocorrer de maneira descontrolada. No momento que eu furar, aquilo entrar em descontrole e eu não conseguir controlar. Ou será que vai ser minerado? Já que ele é um sólido, é gelo, né? Uhum. Ele pode ser minerado, mas aí se tu minerar também, isso não pode entrar em descontrole. Então, não se sabe ainda como fazer a exploração sem que haja um desastre ambiental. Então, a tecnologia está em tentar descobrir como é que faz isso sem causar um desastre ambiental, que eu acho que é o mais importante, né? Porque a gente sabe que o metano é um dos gases mais poluentes do ponto de vista do efeito estufa, né? Com certeza. O metano, ele apesar de ele ser assim, bem poluente, dos gases ele é o menos poluente, né? Ele é o mais poluente, só que ele fica menos tempo na atmosfera. Isso, O CO2 é o contrário. O CO2 ele é menos poluente, mas ele fica muito tempo na atmosfera. Exatamente. Então, a gente aqui em Pelotas temos tanto potencial de exploração de hidrocarbonetos, né, óleo e gás, tanto quanto o hidrato de gás, que, né, que é o senhor mesmo mencionou, uma das grandes reservas mundiais. E a gente fica feliz e fica também aí apreensivo, né, para saber quais serão os próximos passos aqui para toda a região. Maria Eduarda queria fazer uma pergunta, né? Eu queria que falasse um pouco sobre o teu doutorado, que eu achei muito interessante que tu comentou brevemente, mas eu queria que falasse mais. O doutorado foi o seguinte. O normal de uma bacia com uma rocha geradora é essa rocha geradora ser soterrada e, por soterramento, aumentar a temperatura e automaticamente chega no nível que começa a gerar petróleo. Né? Mas existe outra possibilidade. Né? Numa bacia que não tem essa rocha geradora soterrada, como é que ela vai gerar petróleo? Ela tem que aquecer. Né? Uma das possibilidades é uma intrusão ígnea. Então, a gente entra com uma intrusão ígnea quente, ela vai dispersar calor, né? E automaticamente vai aumentar a temperatura e gerar hidrocarbonetos. Então, o meu doutorado foi nesse sentido, né? De entender como é que isso acontece, né? E tentar modelar isso do ponto de vista matemático de quanto vai influenciar, né, essa rocha geradora. O calor influenciando essa rocha geradora e, claro, o volume de rocha que entra em geração de petróleo. Então, estou bem ligado com o tema da teoria orgânica e da inorgânica, né, professor? Com a geração de petróleo. Hoje em dia, não existe mais, né? Hoje em dia, a orgânica, pelo menos em bacias sedimentares, assim, com rocha geradora, é a clássica. Existem algumas possibilidades que é o metano ser gerado no manto e por falhas profundas, né, que passa pela crosta e chega no reservatório onde é esse hidrocarboneto armazenado. O CO2 do pré-sal é isso. O CO2 ele é gerado lá no manto e vem parar dentro da bacia sedimentar, né, por falhas profundas. Muito interessante, é uma área que a gente, né, ainda está engatinhando, né, como aluno ainda, mas é fascinante a gente saber um pouco dessas informações. Professor, eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez por o senhor ter aceitado esse convite e estar fazendo esse episódio com a gente. Foi muito especial, esclarecedor, eu acho que não só para nós, como alunos, também para toda a comunidade de Pelotas e região, né, que tiver a oportunidade de assistir esse episódio aí. Saibam que a gente está torcendo para que tudo dê certo, para que seja encontrado e vai mudar a história de desenvolvimento de toda essa região, tenho certeza disso, assim como foi em outras partes do Brasil, né, professor?
Então, assim, fica o meu agradecimento em nome de todo o capítulo estudantil SPE. Gostaria de deixar a Eduarda também agradecer ao professor. Eu faço das palavras do Jonathan as minhas, falando um pouco sobre a oportunidade da gente ter a exploração aqui, é a minha região, né? Eu sou daqui, eu tô sempre aqui, então seria uma coisa incrível pra gente. E eu gostaria de agradecer também a sua disponibilidade, o meu host. E é isso, é um projeto incrível, espero que as pessoas gostem desse episódio, foi muito bacana, e é isso. Então tá, eu que agradeço, né, a oportunidade por ter lembrado meu nome também. E eu acho que aqui a gente tem que democratizar o conhecimento, né? É uma região que vem desde a década de 50 com essa expectativa. Exatamente. Né? E outras bacias e outras regiões do país encontraram o carboneto, se desenvolveram. Por que a nossa aqui não vai acontecer isso, né? E pode ser que a gente encontre, pode ser que não encontre. Isso é a natureza, né? Sim. Mas a questão está posta e eu acho que existe uma possibilidade, né? Então, assim, eu gostaria muito de agradecer vocês, né? E podem contar comigo em qualquer momento, né? Para a gente democratizar esse conhecimento e mostrar para a população que a gente pode ter oportunidades também. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um episódio do Petrocast. Agradecer mais uma vez o professor Giovanni por ter aceitado nosso convite, a Eduarda também por estar aqui com a gente nessa entrevista. E siga a gente nas redes sociais, acompanhe nosso capítulo. É isso aí. Tchau. Tchau a todos.